Olá, queridos, mais uma vez estamos aqui para continuarmos o nosso estudo, crescendo na palavra. Uma alegria ter você conosco, alegria ter você acompanhando a gente nesses estudos. Quero convidar você a permanecer conosco, a estar compartilhando o nosso vídeo, porque através da palavra de Deus a gente pode alcançar muitas pessoas. E o desejo nosso com esses estudos é expandir não só o conhecimento da palavra, mas também a prática da palavra de Deus, ok? Então, nós já estamos no nosso quarto estudo, e esse quarto estudo a gente deixou umas tarefinhas para vocês. As tarefinhas consistiam em ler os capítulos 6 e 7 do livro Como estudar a Bíblia sozinho, do Tim LaHaye, e também fazer um estudo panorâmico da primeira carta de João. E após esse estudo da primeira carta de João, você iria fazer as suas colocações e também fazer os seus diários espirituais. Eu queria deixar para você aqui, a partir de hoje, algo como fosse um resumo rápido do nosso estudo, só para trazer, sempre trazendo aquela ideia que a importância de você fazer os estudos, né? Fazer essas tarefinhas, porque esse estudo, essa tarefa, ele vai trazer para você o maior conhecimento, né? Esse tempo nosso aqui, ele não é suficiente para o todo do nosso estudo. Então, se você estudou a primeira carta de João, fazendo ali a panorâmica desse estudo, você certamente aprendeu algumas coisas bem interessantes sobre essa carta. Por exemplo, que o autor dessa carta é o apóstolo João, né? O apóstolo João que escreveu. E essa primeira carta, ela foi escrita para uma comunidade cristã que estava enfrentando umas afrontas de uma heresia chamada gnosticismo. O que é esse gnosticismo? O que consistia essa heresia do gnosticismo? Então, o gnosticismo era uma heresia que se espalhava no tempo em que foi escrita essa carta, e eles consideravam o conhecimento superior à virtude. Eles também ensinavam que as escrituras, elas tinham que ser vistas não de forma literal, não é? E também que só uma minoria bem seleta tinha condição de entender os escritos sagrados. Eles também diziam que a presença do mal no mundo impede a possibilidade de entendermos que Deus foi o único Criador. Como também eles não acreditavam na encarnação. Por isso, né, uma divindade, né, como no caso de Jesus, não poderia jamais se unir a algo material como o corpo humano. E por fim também, eles não acreditavam que poderia haver a ressurreição da carne. E o padrão ético desse povo era muito baixo. Por isso, o apóstolo João, ele enfatiza muito a importância da encarnação e também de um padrão ético apurado, muito grande, que uma vida terrena de Cristo. Então, esses conteúdos que a gente pode ver na carta, a carta de João, ela aborda, né, de uma maneira vital a justiça, o amor e também o conhecimento certo e não o conhecimento aplicado pelo gnosticismo. E o autor ele não considera esses temas meramente como uma exigência ética, mas como uma realidade espiritual que uma revelação cristã de Deus, como com o seu Filho, o nosso Senhor Jesus Cristo. E a carta também, ela mostra, querido, uma óbvia afeição de João para os seus filhinhos, né, com a preocupação com o bem-estar dos crentes
e ela contém vários contrastes, né? João vai falar sobre vários contrastes, por exemplo, falando sobre a luz e as trevas, vai falar sobre o amor ao mundo e o amor de Deus, sobre os filhos de Deus e também os filhos do diabo. Ele vai falar do Espírito de Deus e o Espírito do anticristo. Ele fala sobre o amor e também o ódio. Então, eu sei que essa carta, ela é muito rica e ela ensina muitas coisas para nós. E baseado nisso, eu sei que uma vez que você estudou essa carta, Deus falou ao seu coração, e eu queria muito que você compartilhasse conosco aqui embaixo nesse vídeo, fizesse os seus comentários, porque certamente esses comentários vão edificar muitas pessoas que no futuro próximo podem ter contato com os seus comentários, ok? Então, hoje eu quero trazer para você um estudo devocional a respeito da palavra muito interessante e que tem como tema vivendo a palavra com integridade. E eu vou compartilhar com você dois textos, um já bem trabalhado aqui e um outro que a gente ainda não falou sobre ele, né? Então, Tiago 1, de 22 a 25 e Lucas capítulo 6, os versos 46 a 49. Então, vamos lá. Tiago capítulo 1, versículo 23 e 25, a palavra de Deus diz assim: tornai-vos, pois, praticantes da palavra e não somente ouvintes, enganando-vos a vós mesmos, porque se alguém é ouvinte da palavra e não praticante, assemelha-se ao homem que contempla no espelho o seu rosto natural, pois a si mesmo se contempla e se retira, e para logo se esquece de como era a sua aparência. Mas aquele que considera atentamente a lei perfeita, lei da liberdade, e nela persevera, não sendo ouvinte negligente, mas operoso praticante, esse será bem-aventurado em que realizar. Então, Lucas capítulo 6, 46 a 49 também diz assim: por que me chamais Senhor, Senhor, e não fazei o que vos mando? Todo aquele que vem a mim e ouve as minhas palavras e as pratica, eu vos mostrarei a quem é semelhante. É semelhante a um homem que, edificando uma casa, cavou, abriu profunda vala e lançou o alicerce sobre a rocha. E vindo a enchente, arrojou-se o rio contra aquela casa e não a pôde abalar, por ter sido bem construída. Mas o que ouve e não pratica é semelhante a um homem que edificou uma casa sobre a terra, sem alicerce, e arrojando-se o rio contra ela, logo desabou. E aconteceu que foi grande a ruína daquela casa. Esses dois textos, queridos, nos falam da importância de colocarmos em prática a palavra de Deus em nossas vidas. Então, meus irmãos, quando aprendemos algo da parte de Deus, do caráter, do propósito de Deus, e a gente não coloca essa verdade em prática, algo morre dentro de nós. No Salmo 81, Deus ele chama a nossa atenção e a atenção do povo de Israel, que simplesmente não lhe dá ouvidos. Então, Deus está chamando a atenção ali no Salmo 81, falando com o povo, mas parece que o povo não ouvia aquilo que Deus ensinava. No versículo 11, o texto diz assim: mas o meu povo não quis escutar a voz, e Israel não me atendeu. A nossa disposição, queridos, em ouvir ou não ao Senhor, vai definir como será o resultado das nossas vidas. Nós temos a opção, mas quando optamos por não ouvir, ou ainda em desobedecer aquilo que a palavra de Deus nos orienta, então estamos tomando o caminho da morte. Nós temos a opção de escolher para onde a gente vai, mas uma vez que nós escolhemos, nós temos que tomar cuidado, porque às vezes estamos tomando o caminho da morte. Por isso, o discipulado é tão importante, porque através do discipulado a gente pode ter ajuda de uma pessoa de fora, para que a gente possa andar na luz. Às vezes a gente não consegue discernir todas as coisas,
mas em um discipulado, em um acompanhamento no discipulado, a gente vai ter essa ajuda. Quando nós andamos na luz, queridos, nós vamos ver aquilo que está à nossa volta e também as pessoas vão nos ver como nós somos de verdade. Quando a luz, alguém já falou, no âmbito de construção, quanto mais forte é a luz da sua casa, mais você vai ver os defeitos que tem nas paredes, na pintura, Por isso que a gente fala sobre a importância de andar na luz, e quanto mais próximo da luz nós estamos, mais nós vamos ser vistos como realmente nós somos. Eu li na Bíblia do discipulado, que a gente tem estudado, uma frase bem interessante, que diz o seguinte: impressão sem expressão nos leva à depressão e a uma dureza de coração. Porque lá em Mateus 13, versículo 15, a palavra de Deus diz assim: porque o coração deste povo está endurecido, de mau grado ouviram com os ouvidos e fecharam os olhos, para não suceder que vejam com os olhos, ouçam com os ouvidos, entendam com o coração, se convertam e sejam por mim curados. Já pensaram isso, queridos? Pessoas que não dão ouvidos a Deus e a sua palavra vão se tornando cada dia mais pessoas endurecidas de coração e muitas vezes religiosos. Muitas pessoas estão se enganando, como diz Tiago, quando vivem diante da palavra, mas não a colocam em prática em sua vida. O que é mais triste é ver que pessoas não crescem, não amadurecem, não avançam em suas vidas, colecionam derrotas e mais derrotas, sem perceber que suas vidas poderiam ser totalmente diferentes, pelo simples fato de obedecer à palavra de Deus, sair da teoria e começar a viver na prática aquilo que tem estudado e lido na palavra. Uma expressão usada sobre um homem de Deus da igreja primitiva, o próprio Barnabé, nos chama a atenção. Lá em Atos 11, 24, o texto usa a expressão que Barnabé era uma pessoa boa, um homem bom, e essa expressão bom vem de uma palavra grega chamada ágatos, que quer dizer bom por dentro, em cada camada, ou seja, o mesmo que se vê por fora é o que está por dentro. Então essa era a ideia da palavra de uma pessoa boa ali, usada para Barnabé. E eu quero terminar a nossa meditação de hoje mostrando algumas chaves que Jesus nos ensina em Lucas, para sermos pessoas praticantes da palavra e não meramente pessoas religiosas e hipócritas. O que Lucas nos ensina no texto que nós lemos a respeito de sermos praticantes e não pessoas aparentes? Primeira coisa que Lucas vai falar é que nós precisamos cavar fundo, tirar todo o lixo, tirar todo o entulho, todos os impedimentos, todos os pecados que podem fazer nossas vidas ruírem, ou a nossa edificação da nossa vida. Então, lá em Salmo 139, versículo 23, a gente lê que o texto da palavra de Deus diz: sonda-me, ó Deus, e conhece o meu coração, prova-me e conhece os meus pensamentos, vê se há algum caminho mau e guia-me pelo caminho eterno. Meus irmãos, quando nós permitirmos passar a sonda de Deus na nossa vida, fazer esse exame profundo, estarmos preparados para o resultado do exame, porque quando a gente faz um exame, quando Deus passa, quando a gente faz essa oração, fala: Deus me sonda, Deus passa, eu estou cavando, eu estou querendo saber como está a minha vida, em cada camada, e não só a aparência, eu vou ouvir da parte de Deus aquilo que eu realmente sou, e quando eu tenho um resultado, eu preciso entender, porque Deus certamente vai dizer como eu estou, e baseado naquilo que Deus me dá, o resultado, eu vou caminhar a partir dali. A segunda coisa que a gente entende nesse texto é que eu preciso colocar, além de cavar fundo, eu preciso colocar os meus alicerces. O que tem sido para mim e para você, querido, na nossa vida, alicerce?
não é? Em Isaías capítulo 28, versículo 16, a palavra de Deus diz: portanto assim diz o Senhor Deus, eis que eu assentarei em Sião uma pedra aprovada, pedra preciosa e angular, solidamente assentada, aquele que crê não foge. Ou seja, um outro texto bem interessante, 1 Coríntios capítulo 3, versículos 10 e 11, diz: segundo a graça de Deus que me foi dada, lancei o fundamento como prudente construtor, e outro edifica sobre ele, porém cada um veja como edifica, porque ninguém pode lançar outro fundamento além daquele que foi posto, que é Jesus Cristo. A sua vida, ela deve estar firmada nesse alicerce. E quem está firmado nesse alicerce, que é o próprio Jesus Cristo, não pode ser abalado. Quando nós estabelecemos a nossa vida sob o alicerce de Cristo, a nossa vida vai estar sempre firmada. E por fim, um terceiro ponto que nós aprendemos é que a construção da nossa vida em cima desse alicerce precisa ser uma construção de qualidade, meus amados irmãos, né? Lá em 1 Coríntios também, no texto que nós acabamos de ler, capítulo 3, versículo 12 e 13, ele vai dizer: contudo, se alguém edifica sobre o fundamento, ouro, prata, pedras preciosas, madeira, feno ou palha, manifesta tornará-se essa obra a cada um, pois o dia o demonstrará, porque está sendo revelada pelo fogo, o qual seja a obra de cada um, o seu próprio fogo provará. Ou seja, que tipo de edificação nós estamos fazendo? Querido, tão importante quanto cavar profundamente, como estabelecer o fundamento que é Jesus Cristo na nossa vida, é edificar a nossa vida com qualidade. Isso fala de qualidade de vida, que tipo de coisa nós temos feito, que tipo de vida a gente está levando. Porque se a nossa vida for construída com palha, com feno, com madeira, certamente, querido, a durabilidade dessa vida será muito curta. Tudo que a gente faz é de má qualidade e não vai perdurar. A própria palavra de Deus diz que o tempo vai provar, o fogo vai passar, e só aquilo que realmente tiver valor vai permanecer. Então pense muito naquilo que você está fazendo. Uma coisa que eu sempre penso, já estive em Moçambique, e uma coisa que me chamou muita atenção, que muitas nossas igrejas ali em Moçambique tinham como telhado capim. Então o telhado era feito de capim, mas o interessante é que todo ano aquele telhado tinha que ser trocado, porque o capim não tinha durabilidade. Mas quando as ofertas chegavam lá, o pastor Kleber, e dava para comprar as folhas de zinco, né, as telhas de zinco, aí não precisava mais trocar. Por quê? Porque o telhado agora tinha uma outra qualidade. Então pense no tipo de vida que você tem tirado, que você tem levado, porque é essa qualidade de vida que vai fazer a diferença. E o tempo vai dizer. Entenda, nós estamos construindo não por alguns anos nessa terra, mas a nossa construção está sendo feita para durar para a eternidade. Amém? E no texto de Mateus 7, o texto fala sobre esse mesmo assunto. No versículo 25, o texto diz: e caiu a chuva, e transbordaram os rios, e sopraram o vento, e deram com ímpeto contra aquela casa, mas ela foi edificada sobre a rocha, e ela permaneceu. Então aqui fala de forças que vêm de todos os lados, pelo menos de 3 lados, né? Forças que vêm de cima, forças que vêm de baixo, forças que vêm do lado, para provar as nossas construções, onde elas estão sendo edificadas. E se nós estivermos bem edificados, não importa de onde vem as dificuldades, se vem de cima, se vem do lado, se vem de baixo, a nossa vida vai permanecer, nós continuaremos firmes fazendo a vontade de Deus. Amém? Que Deus te abençoe, que tenha uma semana abençoada. Na próxima semana nós temos umas tarefinhas importantes aqui para vocês. Releia a carta de 1 João e também o Evangelho de Marcos, façam o estudo panorâmico do Evangelho de Marcos e continue fazendo pelo menos 3 diários espirituais.
Que Deus te abençoe, que traga sobre a sua vida bênção e mais bênção, em nome de Jesus, e até a semana que vem.